Essa foi a semifinal. Acabou sendo contra um Jund Cascade. E assim, o deck do cara é o deck do momento, né? Então eu não sabia muito bem do que ele tava também. Até então. Eu não tinha muito o que fazer. Abri reativo. Eu equipei a mão também com a intenção de, eventualmente, se eu tivesse comprado uma nobre no turno 1, o Teferinho cairia turno 2. E isso realmente faz diferença. Quando eu tomei esse Tibalt, foi ruim demais. Eu peguei o básico para fugir das criaturas dele relevantes, né? Tanto da Blood Moon quanto do Magus. Ele optou por subir. Não caiu nada tão relevante, foi mais land e criatura. Eu fiz o Queller no final do turno dele e fiz o Rattle Chains para tentar colocar. Ele acabou matando o Rattle Chains, mas eu tinha uma Company agora, né? Então isso é bom, muito bom. Eu não deixei ele exilar tudo, porque senão ele teria mais uma cascata, mais um Rattle Chains, mais uma série de coisas. Eu fiz o Queller, esperei ele dar o exílio no Queller e fiz a Collected Company, buscando o Drogskul realmente ou o Rattle Chains para dar Hexproof. Ele fez o Seasoned Pyro. As cartas que ele descartou eram uma Blood Moon e um Land. Ou seja, agora estava bem confortável, porque eu conseguia tirar o Tibalt, fazer o Teferi para dar uma segurada na mesa. E quando eu fiz isso, eu vou tirar o Seasoned Pyro dele. Vou tirar o Tibalt dele também. Ataquei o Drogskul nele. Eu acabei deixando ali, eu poderia ter matado, mas acabei deixando porque ele não tinha nada relevante, eu tinha clock. Enfim, estava muito boa a situação da match. Para esse G2, eu não sei se é o side mais correto, mas eu acabei tirando uma Company, uma Hierarca, um Mausoléu e 2 Skycleave Apparition. Subi 3 Fons. Eram 2 Phyrexian Revoker. São 3, 4, 5. 3 Fons e 2 Phyrexian Revoker. Eu poderia ter feito um Red Keep naquela situação ali, mas se ele tivesse qualquer remoção, o jogo teria acabado. E eu optei por não fazer porque é a opção mais sensata. Aqui eu estava curvado de certa forma. Fugiria da lua. Só que o Valk é muito forte. Quando ele tirou meu Drogskul, eu acabei ficando bastante para trás e não comprei coisas relevantes de verdade durante o jogo. Se eu tivesse comprado um Teferinho nesse momento, ou qualquer coisa do gênero, que impedisse ele de fazer a cascata, eu teria ganho esse jogo. Mas aí ele comprou o land verde que ele estava precisando. Quando ele fez, ele trouxe o Tibalt, deu -2 no meu Lorde. Aí a situação começou a ficar um pouco complexa, porque eu tinha que tirar o Tibalt
E eu comecei a comprar land. Mas vamos fazer o que dá, né? Mata o Tibalt e ataca nele. Tenta colocar. Aí o outro Violent Outburst. Se eu soubesse que a mão dele estava sem o land verde inicialmente, talvez fosse uma opção o Heartkeep, né? Mas nessa situação eu tentei achar o Rattle Chains para dar o Hexproof, que aí eu ganharia também. Mas aí era próximo draw. Eu forcei o bloqueio dele, ele bloqueou. Aí nessa situação eu tava basicamente por uma company. Uma company salvadora me ajudaria demais. Ele acabou não atacando com o Valk, ficou com medo. Eu fiz o Eidolon, porque ele maria a possibilidade dele fazer outras mágicas relevantes no turno. Só que aí quando ele transformou, coisa eu continuei jogando basicamente pela questão de limar o tempo dele. Porque ele tinha 11 minutos, eu tinha 16. Então é o que tem, vamos fazer o que tem. Eu consigo deixar o Valk bem quase morto. Só que o quase não é suficiente, né? Ele tinha um Enger revelado. Quando ele resolve fazer essa danação, basicamente foi GG nesse momento. Porque eu não tinha como voltar. Mas o Drogskol ainda estava na bot, então era plausível o jogo, dava pra jogar. Mas aí ele fez outro Enger, resolvi sacrificar com o Mausoléu, vai que ele não paga. Ele pagou, mas aí foi tudo. O grande problema era que ele estava com a mão cheia ainda, né? Talvez eu não devesse ter feito esse Lorde, mas o jogo era o que pedia. Eu estava fazendo de acordo conforme eu falei para vocês, para passar o tempo. Quando ele fez o Seasoned Pyro, fez um block real, aí complicou um pouco, mas o que eu podia fazer? Dar bounce no meu Lorde. Fiz o Lorde novamente para bloquear uma ficha. Mas esse Pony Crusher Giant acabou me atrapalhando ainda mais. Ele exilou, enfim, me deixou a 6 de vida. Eu joguei mais um turno, resumidamente só para passar mais um pouquinho do tempo. Fiz o Teferinho, dei bounce na criatura Seasoned Pyro e fiz o Revoker pro Tibalt. Aí ele deu um Maestro Pulse e aí GG, né? Quando chega numa situação assim, não tem jeito. Para esse G3 eu acabei tirando os frascos, porque eu não queria, como esse último jogo foi pro late game, eu não queria comprar frasco no late. Então acabei tirando 3 frascos, 3 Skycleaves, e eu queria a Nobre com certeza no turno 1 para tentar fazer o Teferinho ou o Eidolon no turno 2. Então esse foi o pensamento. Subi as 3 Fons e 2 Phyrexian Revoke. Mão primeira veio ruim. Eu optei por começar com a Nobre para eventualmente comprar o Teferinho ou qualquer outra coisa. Eu teria feito. Ele faz uma jogada diferente agora. Ele exilou, fez o Valk turno 1, porque provavelmente ele ficou com medo de tomar o Eidolon na 2. Mas acaba que essa jogada dele tornou a minha jogada mais lenta. Eu não joguei o Mausoléu porque eu queria ter backup pro... se ele fizesse o Valk. Talvez eu devesse ter feito essa jogada,
Não estourei a FET para não tomar em resposta. Continuei pegando land básico. Agora eu tinha o cash normal da FON. Ele pensou em atacar. Se ele tivesse atacado, eu teria trocado. Nesse momento eu deixei matar minha criatura. Só que comprometeu minha land base. Eu fiquei sem branca. Ele estava lento, eu também. Eu blefei um Rattle Chains. Ele removeu minha criatura. Tava os dois no top deck. Tava uma situação... Dava para ganhar nessa situação atual. Só que ele tinha outro Maelstrom Pulse. E aí fica um pouco complicado quando eu fiquei sem board total. E ele comprando carta que gera valor e eu não. Ele fez o Simian para aumentar o clock. Transformou em criatura o Rattle Chains, irrelevante. Quando ele tentou fazer o Valk, eu apertei errado e exilei a minha criatura ao invés de ter só anulado com a FON. Se eu não tivesse feito essa besteira, o jogo teria outro caminho, talvez, porque ele tinha pouco tempo e a situação estava, assim, contornável, de acordo com o que eu fosse comprando. Acabou que o jogo foi decidido nesse momento. Eu poderia ter perdido, com certeza, porque ele acabou ficando bem na frente. Mas poderia ter dado certo também se eu não tivesse exilado sem querer o Spell Queller. Aí ele fez o Hardcast, e quando ele fez o Hardcast, basicamente não teria a menor possibilidade de eu vencer. Mas bom, galera, foi isso. Essa foi minha participação. Mais um top 8, dessa vez top 4. Tô com uma constância legal, fui campeão em uma semana, na outra semana eu terminei em nono. E nessa semana eu terminei em quarto lugar. Fiz algumas alterações na lista atual, justamente para enfrentar o Tibalt. Phyrexian Revoker eu achei um pouco assim, muito focado para uma estratégia só, e que seria essa, e ele é removido facilmente. Então eu acabei colocando a Lavínia nesse slot, porque a Lavínia acaba que é boa também contra o Tibalt Strikers, é boa contra a Amulet Titan, é boa contra o Tibalt Cascade aí. E coloquei um Celestial Purge no lugar de um Path, porque é uma carta que tem a mesma utilidade na maioria das vezes e também lida com Tibalt na board, que é um problema. Então, resumidamente é isso, galera. Valeu, um abraço para vocês, espero que compartilhem. E é isso.